noite, pessoal. Boa noite. Salve Maria. Salve Maria. Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente vai falar aqui um pouquinho. Agradeço demais o convite que vocês me fizeram. Muito obrigado mesmo. Me sinto muito honrado por estar aqui e poder falar de Nossa Senhora para vocês. Me apresentar bem rapidamente. Meu nome é Anderson Fantin, tenho 29 anos, recém-feitos. Estou ficando velho já. E sou casado, pai de 2 filhas, uma de 2 anos e meio, outra de 1 mês e alguns dias. E estou aí na igreja, na caminhada, já faz alguns longos anos. E sou escravo de Maria há cerca de 10 anos. Minha consagração completou 10 anos, agora em julho, dia 16 de julho, que é o dia de Nossa Senhora do Carmo, né? Então vocês vão entender isso aqui já, que a consagração ela sempre é feita em um dia de um título de Nossa Senhora. Então o dia que eu escolhi para fazer a minha consagração foi no dia 16 de julho, que é o dia de Nossa Senhora do Carmo, certo? Alguém aqui já é consagrado? Só ela? Então, só ela. Minha irmã, tudo que será falado aqui hoje é para a informação deles e é um lembrete para nós dois, que já somos escravos, para que a gente crie vergonha na cara e vire escravos melhores. Pessoal, antes de começar, na verdade, eu vou ler aqui bem rapidamente também uma pequena biografia de São Luís Maria Grillon de Montfort. Tá? Montfort é uma cidade da França. Como vocês já devem saber, os nomes dos santos, geralmente o último nome é o nome da cidade onde ele morava ou onde ele nasceu, certo? Então Montfort é uma cidade da França e São Luís Maria Grillon vivia naquela cidade, ele nasceu naquela cidade, então por isso ele tem esse nome. Só para completar minha pergunta, além dela, que já é consagrada, que já fez a consagração, mais alguém já leu o tratado? Está lendo ainda? Está fazendo os exercícios? Amanhã? Que bênção! Graças a Deus, que legal, muito bom. Seja bem-vindo a esse tipo de gente. Não posso falar tipo de coisa. É gente que não presta, mas isso é meio perigoso se falar aqui, porque tem gente que a maioria não é consagrada, então às vezes não vai entender, vai se espantar com esse tipo de coisa. Mas vocês vão entender já o porquê que a gente não presta, tá? Seja bem-vinda, viu? Que seja um momento que vai te ajudar daqui para o final de sua vida a se tornar santa. Mais algumas pessoas então já leram o tratado, já entendem mais ou menos o que será falado aqui hoje. Aos outros que ainda não leram, eu peço que prestem assim, bastante atenção para que consigam absorver o máximo possível e que isso possa também transformar a vida de vocês. Antes de ler a biografia de São Luís, a gente precisa entender uma coisa. Essa aula aqui hoje ela é sobre o tratado. Não necessariamente, e aqui temos a comprovação disso, não necessariamente quem lê o tratado precisa se consagrar, é obrigado a se consagrar. Então você pode ler o tratado como um livro normal sobre Maria, um livro normal sobre Mariologia, para que você possa entender mais sobre Nossa Senhora e sobre, como diz o tratado, e é um tratado disso, a verdadeira consagração a Maria. A verdadeira devoção, aliás, tratado da verdadeira devoção. Então, não necessariamente você precisa se consagrar. Não é obrigatório, uma coisa não está totalmente ligada à outra. Porém, quem vai se consagrar, quem quer se consagrar, é obrigatório que se leia o tratado. Não existe a consagração pelo método de São Luís sem antes ler o tratado e fazer tudo o que é proposto e obrigatório. São Luís Maria nasceu em Montfort, na França, como eu já disse, no dia 31 de janeiro de 1673. Foi ordenado sacerdote em 1700, fundou 3 consagrações, Filhas da Sabedoria, que eram algumas moças, um grupo de moças que cuidavam de pobres, de pessoas menos favorecidas, a congregação da Companhia de Maria, que eram de padres monfortinos, amigos, eu acredito, aliás, padres da cidade de São Luís, né? Então eles viviam na mesma cidade. São Luís fundou essa congregação desses padres
E os irmãos de São Gabriel, que era outra congregação também que o próprio São Luís criou, fundou. Ele morreu em 1716 e foi beatificado em 22 de janeiro de 1888 e canonizado em 20 de julho de 1947. Vocês podem ver então que ele foi padre somente durante 16 anos. E logo ele já morreu. Então ele ficou 16 anos ali sendo padre e veio a falecer. Faleceu muito novo, inclusive. Antes de falecer, claro, óbvio, ele escreveu então alguns livros e um deles foi o Tratado da Verdadeira Devoção a Maria. O livro, o tratado, ele foi escrito em 1712, 4 anos antes de São Luís morrer. Aqui, na página 8 do tratado, nos conta o seguinte: a importância do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria para os dias atuais e a proposta de uma devoção cristocêntrica. De acordo com André Molina Prieto, da Sociedade Mariológica Espanhola, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria ficou completamente na obscuridade por mais de um século, de modo a se cumprir a profecia do próprio São Luís Maria de que o livro permaneceria no silêncio de um baú, tamanha resistência que despertaria. De fato, o manuscrito incompleto sem o título da obra foi encontrado por acaso em 1842, sendo publicado no ano seguinte e alcançando imediatamente um extraordinário sucesso editorial. Para uma datação do tratado, a Biblioteca Nacional da França situa sua redação em 1712. Então, o tratado foi escrito em 1712, São Luís morreu em 1716 e o tratado só foi encontrado em 1842, 130 anos depois de ter sido escrito por São Luís. Então o tratado ficou escondido 130 anos. Isso não foi simplesmente porque São Luís morreu e o tratado ficou lá escondido, mas é porque de fato o demônio não queria que o tratado fosse encontrado. No próprio tratado, São Luís deixa isso muito bem claro. O demônio não queria que a verdadeira devoção a Nossa Senhora fosse descoberta. Então, por isso, o demônio se encarregou de esconder o tratado durante tanto tempo. Por que isso? Porque o demônio morre de raiva, de ódio e de medo também de Maria. Ele não suporta Nossa Senhora. E o motivo disso a gente vai entender já já também. Outro detalhe muito importante que eu preciso deixar bem claro para cada um de vocês: a verdadeira consagração, a verdadeira devoção em primeiro lugar e a verdadeira consagração em segundo lugar, ela não é para os santos. Tem muita gente que acha isso e por isso não faz a consagração. A pessoa acha que ela já precisa ser santa para daí se consagrar, porque se ela for um pecador, se ela for uma pessoa que não consegue viver uma vida de santidade perfeita, ela não pode se consagrar, e aí às vezes ela deixa de fazer a consagração por causa disso. Mas a verdadeira devoção e a consagração, a escravidão à Nossa Senhora, ela é justamente para formar os santos. Então ela não é para quem já é santo, até mesmo porque aqui nessa terra, ninguém tem garantia ainda de que está totalmente salvo, de que somos totalmente santos, mas ela é para formar os santos. Tanto é que São Luís fala que a verdadeira consagração à Nossa Senhora é a escola da santidade. Maria é a forma. Imagina, por exemplo, vocês mulheres aí, a maioria aqui é mulher, mas os homens também com certeza já viram suas mães, mulheres, esposas, não sei, fazendo um bolo em casa. Para fazer um bolo, geralmente elas usam uma forma, um tabuleiro. Aquela forma redonda, por exemplo, a forma com que você colocar o bolo lá dentro e levar no forno, quando você desenformar, se não der nenhum problema e não quebrar o bolo no meio, o bolo vai sair conforme o modelo da forma. Nossa Senhora é a forma dos santos. Então, quando nós agimos como um bolo, vou usar esse exemplo bem baixo aqui, mas para ficar fácil todo mundo entender. Quando nós agimos dessa forma e nos deixamos ser moldados por Nossa Senhora, passamos pelo processo ali do forno, de assar, todo aquele tempo ali de cozimento e de
assadura, sei lá como é que fala essa palavra, mas acho que é isso aí mesmo, vocês entenderam. Esse processo aí de assar o bolo é a transformação do que entrou ali de uma forma e está saindo de outra, através daquela forma. E Nossa Senhora é essa forma. Então, quando nós nos predispomos e nos deixamos totalmente entregues à Nossa Senhora, ela tem esse poder de nos formar, de nos moldar. Ela é esse molde que vai nos transformar então em santos, desde que nós utilizemos bem essa forma. A consagração, ela não é para quem já se acha santo, até mesmo porque, vamos combinar, quem já se acha santo está com algum problema de soberba muito grande, e na verdade isso é um pecado enorme. Então nós precisamos entender isso. Prova de que a consagração à Nossa Senhora, a verdadeira devoção, é uma escola de santidade, é uma forma para santos, são tanto de santos canonizados que eram escravos de Maria, que fizeram essa consagração, essa mesma que eu já fiz, que você já fez, que você vai fazer amanhã. Eles leram esse mesmo tratado que vocês já leram, que as outras pessoas que ainda não leram podem ler, né? O mesmo livro que está ao alcance de todos nós. Vários santos canonizados pela igreja fizeram essa mesma consagração, como por exemplo São Pio X, São Padre Pio, um dos maiores santos da Igreja Católica. São Padre Pio fez essa consagração. Santa Teresinha do Menino Jesus, São João Bosco, São Domingos Sávio, São João Paulo II, que inclusive tinha como lema papal totus tuus. Santo Antônio de Santana Galvão, para quem não sabe, para quem não conhece, foi o primeiro santo brasileiro. Inclusive, São João Paulo II tinha o Tratado da Verdadeira Devoção como um livro de cabeceira, que ele lia sempre, que ele deixava do lado da cama dele, e era um livro de cabeceira para ele, que ele estava sempre lendo, sempre recordando. Santo Antônio de Santana Galvão, o santo brasileiro, ele assinou, para quem já fez a consagração sabe da fórmula que a gente tem que assinar, né? A próprio punho, quando faz a consagração, ele assinou com sangue no peito. Então, foi algo assim. Alguns escravos, não sei se vocês já viram falar sobre isso, mas alguns escravos, quando vão assinar a fórmula no dia da consagração, eles gostam talvez de fazer um furinho na mão, alguma coisa, e fazer uma manchinha de sangue, para mostrar ali com a consagração onde de fato ele está entregando tudo, e eles colocam até uma manchinha de sangue lá, alguma coisa, né? Um pouquinho de sangue, e ele fez com sangue no peito. Então, algo assim bem marcante também, bem forte. E aí, outra coisa também, né, antes da gente entrar em algumas partes do tratado, outra coisa que nós precisamos entender em relação à consagração. Tem gente que fica muito, mas muito preocupada. Eu nem estou falando de protestantismo, nem estou falando de protestantes, estou falando de católicos. Muitos católicos ficam muito preocupados em relação à consagração, em relação a esse modelo da consagração, porque acham que vão deixar Jesus triste, porque estão se dedicando demais a Maria, porque estão se voltando demais a Maria, porque estão num relacionamento muito forte com Maria e deixando Jesus de lado. Nós precisamos entender que não existe isso. É impossível nós agradarmos a Maria, nos relacionarmos com Maria e com isso nos afastarmos de Jesus. É impossível. Quanto mais nós nos aproximamos de Maria, automaticamente nós estamos nos aproximando de Jesus. É impossível. São Luís fala no tratado que é mais fácil separar, e essa frase ficou conhecida entre nós, né? É mais fácil separar a luz do sol do que Jesus de Maria. Ou seja, é mais fácil fazer o sol ficar escuro do que separar Jesus de Maria. Eles são inseparáveis. E quanto mais a gente agrada a Nossa Senhora, quanto mais a gente se aproxima de Maria, quanto mais a gente reza para Nossa Senhora, mais nós estamos nos aproximando do próprio Cristo. Então, nós precisamos entender isso muito bem e não podemos nos assustar com as práticas da consagração, as verdadeiras, que a gente vai ver isso já também. Tem algumas práticas que não são muito verdadeiras não, mas nós não podemos nos assustar com isso, não podemos deixar de fazer por medo de desagradar Jesus, não podemos deixar de fazer por medo de estar muito ligado a Maria e com isso estar afastando de Jesus. Os protestantes, é claro, eles têm
repulsa em relação à consagração. Mas, infelizmente, né, meus irmãos, deles a gente não pode nem pegar nenhum tipo de lição em relação a isso, porque a gente sabe muito bem que nem respeitar a Maria de Deus respeita. Então, se a gente fosse utilizar a lei deles, utilizar ali a avaliação deles, nós agiríamos como protestantes também. Então, não serve muito de base, de comparação para este assunto. Mas é muito importante que a gente saiba disso. Falar que Maria é uma mulher qualquer a gente encontra a vontade do próprio Deus. Deus não quis que Maria fosse uma mulher qualquer. Nós sabemos muito bem, através dos dogmas marianos, que Maria já nasceu sem pecado original, que Maria foi totalmente preparada para ser a mãe do próprio Cristo, a mãe do próprio Deus Filho. Então, nós falarmos que Maria é uma mulher qualquer, a gente encontra a vontade de Deus Pai. Isso é muito pesado, isso é muito sério. E nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Como católicos, nós não podemos fazer esse tipo de situação, não podemos cometer esse tipo de pecado. E quando nós entendemos, então, o plano que o próprio Deus tinha para Maria, teve para Nossa Senhora, nós entendemos que ela foi a mulher mais santa que já pisou nessa terra e que ela pode sim, que ela tem total capacidade para ser essa escola de santidade, para ser essa forma de santo, né? Essa forma que vai nos tornar santos. Acho que vale também só mencionar que, só para não ter perigo de alguém também cair no pecado muito grave e achar que Nossa Senhora moldou o próprio Cristo, a santidade do Cristo. Isso não existe. Cristo já nasceu santo. Ela moldou ele enquanto ser humano. Então Nossa Senhora, ela cuidou de Jesus quando era pequeno. Ela, não pode dizer que trocou fralda, porque nem sei se existia naquela época, mas ela cuidou de Jesus, ela ensinou Jesus talvez a caminhar, ela deu comida para Jesus, ela fez tudo que uma mãe faz para uma criança. Agora, a santidade de Cristo, ela já veio completa desde o ventre materno. Então Nossa Senhora não formou a santidade de Cristo, mas ela pode formar a nossa santidade, assim como formou de tantos outros santos. Agora, partindo então para o tratado, lá no parágrafo 92, para quem já tem o tratado, para quem está anotando aí e puder anotar para ir lá e pesquisar depois, vocês vão ver a parte que São Luís fala sobre os falsos devotos. Para a gente conseguir entender o que é a verdadeira devoção, nós precisamos entender o que é a falsa devoção, né? Uma coisa automaticamente já inclui a outra. Se existe uma verdadeira devoção é porque existe uma falsa. Então, nós precisamos entender também o que é a falsa devoção para a gente não cair no pecado de ser falsos devotos de Maria. Assim como tem tantos, vocês vão descobrir o porquê agora. Isso é São Luís falando, identifico 7 tipos de falsos devotos e falsas devoções à Virgem. A saber, os devotos críticos. Eu vou falar de um por um, são 7, eu vou falar já de um por um então. Devotos críticos são aqueles que criticam tudo e qualquer tipo de devoção. Então eles servem como que um juiz da devoção mariana. O cara só quer saber, a mulher, só quer saber de ficar criticando o que os outros fazem. Então, se um irmãozinho lá da igreja usa uma camiseta com Nossa Senhora, ele está lá criticando, falando que aquilo lá, né, não precisa daquilo tudo, não sei o quê. Se o fulaninho resolve ajoelhar em frente à imagem de Nossa Senhora, está lá o devoto crítico criticando, falando que não precisa disso tudo, que isso aí é exagero, que não precisa desse tipo de devoção. O devoto crítico ele só serve para criticar, e ele quer ser o sábio, o sabichão da devoção mariana, e ele só fica criticando. Na verdade, isso é uma falsa devoção. Isso é uma pessoa que ela quer ser mais juiz ali, quer mais ficar tendo o papel de juiz mesmo, só julgando os outros devotos, e a devoção verdadeira ela não está vivendo. Os devotos escrupulosos são pessoas que têm receio de desonrar o filho honrando a mãe. Foi o que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Isso é uma falsa devoção. Aquelas pessoas que têm medo, são pessoas que se dizem devotos de Maria, mas que têm medo de rezar o rosário, medo de rezar o texto. Porque no texto tem 53 Ave Marias e só tem 6 Pai Nosso. Então a pessoa fica com medo de rezar o texto porque tem muito mais Ave Maria do que Pai Nosso. Sendo que, gente, pelo amor de Deus, qualquer católico que já se informou um pouco sabe que a oração de Nossa Senhora, a oração da Ave Maria, melhor dizendo, ela é totalmente bíblica. Então ela não infringe nenhuma regra, nenhuma lei cristocêntrica, ela é bíblica. Então nós podemos rezar a todo momento, e inclusive ela recorda a vida de Jesus. E mais inclusive ainda, a oração do Santo Terço,
Se a gente pegar lá dos 20 mistérios, se eu não me engano, tem só 3 que falam mais especificamente de Maria. O resto é tudo da vida de Cristo. Então, quando nós estamos rezando o texto, meditando ali as passagens, né, os mistérios, como devem ser meditados, nós estamos meditando a vida do próprio Cristo. Então não tem necessidade nenhuma de termos receio de desagradar a Cristo quando rezamos, por exemplo, a Ave Maria, quando rezamos o texto, quando fazemos ladainhas a Nossa Senhora, quando fazemos todas as práticas de devoção, as orações marianas. Esse é o segundo tipo de falsa devoção, são os devotos escrupulosos. Terceiro, os devotos exteriores. Esse aqui eu preciso dedicar um pouquinho mais de tempo para falar. A devoção, a consagração a Nossa Senhora hoje no Brasil, não sei lá fora, não tem informações, mas aqui no Brasil, ela se manchou, infelizmente, por causa desse tipo de devoto, que são os devotos exteriores. Que é aquela pessoa que só quer saber de usar uma correntona no braço, de usar ali, sabe, o véu na missa, de usar a saiona, as mulheres, claro, né? Usar o véu na missa, usar a saiona longa lá no pé, mas que não tem a devoção interior, não tem a verdadeira devoção. Aí ele quer se consagrar a Nossa Senhora por causa da modinha da consagração, porque todo mundo é escravo de Maria, porque é bonito ser escravo de Nossa Senhora, porque é bonito dizer que é escravo, totus tus e tudo mais, mas a verdadeira devoção mesmo não vive. Então, são pessoas que às vezes usam a maior corrente no braço, colocam um cadeado lá que dá para trancar um portão lá de casa, mas não tem a capacidade de rezar um texto, não tem a capacidade de se voltar a Nossa Senhora como de fato precisa, né, utilizar ali a verdadeira devoção. Então são pessoas que infelizmente só vivem a devoção exterior, utilizam camisetas de Nossa Senhora, terço enrolado no braço, terço no pescoço, escapulário de todo tamanho, às vezes até o escapulário de pano que é original, tudo bonitinho. Quem olha por fora fala, santo, esse aí está no céu, mas infelizmente interiormente não vive. Algumas práticas de devoção exterior são totalmente válidas. Essas práticas, inclusive, utilizar a correntinha, que é o sinal da consagração, ou o escapular, né, que São Luís nos dá algumas opções para escolher, utilizar o sinal externo, como São Luís fala, é totalmente válido. Utilizar roupa, vestes com estampas de Nossa Senhora é totalmente válido. Só que nós não podemos ficar somente nisso. Nós precisamos ter a devoção interna, a devoção interior, senão não vai adiantar de nada todos esses sinais exteriores. E isso foi o que fez a escravidão manchar um pouco no Brasil. Então tem muita gente hoje que tem receio da consagração por causa disso. Tem muita gente que tem aquela aversão à consagração por causa disso. Fala, esse povo aí que acha que são os mais certos em tudo, que fica lá se vestindo desse jeito, que fica lá utilizando tudo, mas só que são aquelas pessoas que às vezes não têm uma paciência sei lá, com as outras pastorais, são aquelas pessoas que não participam de nenhuma pastoral dentro da igreja, ela só quer saber do grupinho lá da confraria dela, do grupinho de Nossa Senhora e pronto. São pessoas que não têm, sei lá, uma vivência de fé de verdade, e isso acaba prejudicando muito, né? E como eu disse, infelizmente a escravidão ela está um pouco manchada no Brasil por causa disso. Pessoas que se consagraram por causa de modinha, porque estava ali, todo mundo se consagrando e elas resolveram se consagrar também. E aí, infelizmente, hoje não vivem, não renovam suas consagrações, não rezam nada, não fazem nada que precisa ser feito, né? Isso é mais ou menos parecido aí com a questão dos temperamentos, que vocês já devem ter ouvido falar um pouco, né? Fleumático, sanguíneo, melancólico, colérico. Isso hoje no Brasil está meio que se manchando por causa de tanta gente falando besteira em relação a isso e tanta gente utilizando os temperamentos para poder justificar suas falhas, seus erros e tudo mais. É algo incrível. A ciência dos temperamentos é algo perfeito, muito bom, assim como a consagração. Só que precisa ser vivido da maneira certa. Senão, faz atrapalhar e afastar aos outros que não têm conhecimento e quando vê aquilo ali se assusta por causa da maneira da vivência interior daquela pessoa. Os devotos presunçosos são pecadores entregues às próprias paixões ou apegados ao mundo, que sob o belo nome de cristão e devoto da Santa Virgem, ocultam o orgulho ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a difamação, ou a injustiça, entre outros. São pessoas que dormem em paz, não obstante seus maus hábitos, sem fazer grande esforço para corrigir-se, com a desculpa de que são devotos da Virgem. São pessoas que já leram, por exemplo, que Nossa Senhora não nos ampara, que Nossa Senhora não vai deixar nenhum dos seus filhos para trás, e que aí eles se exploram nisso para achar que estão salvos já. E que aí podem cometer qualquer tipo de pecado, podem cair em todos esses pecados aqui, por exemplo, que São Luís citou,
achando que eu sou devoto de Nossa Senhora, eu já estou no céu. É igual aqueles, alguns irmãos protestantes e alguns católicos também, que acham que Jesus já veio, já morreu numa cruz, está tudo certo, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso fazer minha parte, eu já estou salvo. Então, infelizmente, os devotos presunçosos são esses. São esses que acreditam que já está tudo certo, porque são devotos de Maria, porque são escravos de Nossa Senhora. Quinto tipo da falsa devoção: os devotos inconstantes. Esse aqui, infelizmente, até nós que tentamos ser devotos verdadeiros de Nossa Senhora, nós temos que tomar muito cuidado. Porque às vezes um dia a gente reza o texto, no outro dia a gente já esquece, aí no outro dia a gente quer rezar o rosário inteiro, aí no outro dia já não reza nem a Ave Maria, e fica nessa inconstância, onde você não tem uma verdadeira devoção, de estar ali com constância, rezando todo dia, como tem que ser, principalmente para quem já é escravo, que precisa ter uma vivência de oração contínua. Os devotos hipócritas, ainda falsos devotos da Santa Virgem, que são devotos hipócritas, que escondem seus pecados e maus costumes sob o manto dessa Virgem fiel, com o objetivo de se passarem aos olhos dos homens como aquilo que não são. São devotos que levam a bandeira de Nossa Senhora, que gostam de carregar uma camiseta de Nossa Senhora, por exemplo, ou a própria correntinha de todo tamanho, para mostrar: eu sou devoto de Maria, eu sou escravo de Nossa Senhora, eu sou o cara aqui, eu sou santo. Mas, infelizmente, também não tem devoção interior. E por último, os devotos interesseiros. Esse aqui talvez é um dos que mais existe no Brasil, que são aqueles que só lembram de Nossa Senhora quando precisa de alguma bênção, quando precisam de alguma coisa, né? Então é por isso, por exemplo, o santuário de Aparecida, Mazenda, é lotado, principalmente num dia como amanhã. É lotado, porque o pessoal lá pagando as promessas que fizeram, aí Nossa Senhora atendeu, fez aquele milagre na vida, intercedeu, aliás, para Jesus fazer aquele milagre na vida da pessoa, e aí ele vai lá pagar a promessa amanhã. Mas só que depois que ele pagou a promessa, some, esquece, não reza uma Ave Maria mais. E tem alguns que ainda são piores, recebem a graça e nem a promessa paga. Então esses são os interesseiros, eles só lembram de Nossa Senhora quando estão precisando de alguma graça muito séria para poder ir lá fazer sua promessa e, se for recebido, quem sabe paga a promessa ou não paga, mas enfim, não tem uma devoção interior, uma devoção verdadeira. Vimos os 7 tipos dos devotos falsos, das falsas devoções a Nossa Senhora, e que nós, inclusive, que queremos ser verdadeiros devotos, temos que tomar muito cuidado para não cair em nenhum tipo dessas 7 falsas devoções. Agora vamos ver os 5 sinais da verdadeira devoção. A verdadeira devoção é interior, como eu falei para vocês, além dos objetos externos, além da devoção externa, né? Roupas, vestes e tudo mais, o seu jeito de se portar, o véu, inclusive, que é algo muito belo, é muito bonito, né? Talvez pode ser que ficou mal entendido, então vou explicar. O véu não é algo ruim. As moças que utilizam o véu na missa é muito lindo, muito belo, é muito bom. As moças que utilizam lá as suas saias, seus vestidos lá até o pé, é muito bonito também, muito belo, muito bom. Só não pode parar aí. Então precisa ter a devoção interior também, para completar uma coisa com a outra. Então a verdadeira devoção ela é interior, muito maior do que a corrente que você carrega, muito maior do que o escapulário, muito maior do que a camiseta, a saia, o véu e tudo. Está a devoção interior, onde você se volta para Nossa Senhora como um verdadeiro filho dela e aos escravos como uma verdadeira coisa dela, que se colocou ali nas mãos dela para que ela possa fazer o que ela vai entender com nossas vidas. A verdadeira devoção é eterna, de ternura, tá? Não é eterna, não. É eterna. Em segundo lugar, eterna, ou seja, plena de confiança na Santíssima Virgem, como a confiança que uma criança tem por sua boa mãe. Pela devoção terna, uma alma é capaz de recorrer a Maria em todas as necessidades que envolvem seu corpo e espírito, com muita simplicidade, confiança e ternura, e implora a ajuda de sua mãe bondosa. Todos nós que já lemos o tratado, tá? Isso não vale somente para os escravos, para os consagrados, isso vale para todo mundo. Vocês que já leram o tratado, podem utilizar essa verdadeira devoção, porque é a verdadeira devoção também para quem não é consagrado, para quem não é escravo. Essa devoção terna, onde você confia em Nossa Senhora para tudo, onde você está com alguma dificuldade na sua vida, onde você está com algum problema, você entrega nas mãos dela e deixa ela resolver para você. Então tem horas que a gente olha para os lados assim e a gente não tem a mínima noção do que a gente vai fazer. Muito melhor do que a gente, uma mente muito mais santa do que a nossa, uma visão muito mais ampla do que a nossa, é a visão de Nossa Senhora. Tem muita gente que nesse momento olha e fala: por que eu não posso falar direto para Jesus? Inclusive,
Isso aqui é talvez o ponto fundamental da aula também, para vocês conseguirem entender. Por que nós não podemos falar diretamente com Jesus? Nós podemos, não temos impedimento nenhum para isso, nós podemos. Só que aí é onde entra a parte dessa coisa que somos tão frágeis e tão insignificantes, que para poder conseguir falar diretamente com Jesus é muito mais difícil do que falar com Nossa Senhora. Nós podemos hoje, a qualquer momento, falar diretamente com Jesus. Assim como nós poderíamos também falar diretamente com Deus Pai. Só que o que Jesus fez? Ele falou: vinde a mim e eu mostrarei o Pai para vocês. O que a gente faz com Nossa Senhora é ir até Nossa Senhora para Nossa Senhora nos levar até Jesus. Os nossos irmãos protestantes, muitas vezes, eles utilizam essa fala de que nós estamos fazendo errado porque nós estamos querendo ir para Deus Pai com Maria. Não é. Totalmente enganado, errado e herético quem falou esse tipo de coisa. É uma fala herética, né? Herético quem falou uma situação dessa. Porque não condiz com a realidade. Nós não queremos utilizar a devoção mariana para chegar a Deus Pai. Nós queremos utilizar a devoção mariana para chegar mais facilmente a Jesus, para ser ouvido mais facilmente por Jesus, e aí com ele chegar a Deus Pai. Então, muitas vezes nós estamos com problemas, nós até podemos falar diretamente com Jesus, mas nós temos Nossa Senhora, que como uma boa mãe vai olhar para a gente e vai conseguir interceder juntamente ali a Jesus por nós, né? Nas nossas casas, nos nossos lares, para quem teve pai e mãe, com certeza já deve ter visto esse tipo de situação. Às vezes você precisa de alguma coisa, está querendo alguma coisa, mas você fica sem graça ali, sem jeito de pedir para o seu pai, e você resolve pedir para sua mãe, porque ela acaba intercedendo ali, conseguindo resolver a situação mais facilmente. É óbvio que nem todo lar é assim, porque, né, nem todo mundo tem Nossa Senhora em casa. Às vezes nossa mãe não tem nada a ver com Nossa Senhora, mas geralmente é assim. Então nós podemos utilizar esse exemplo para entender melhor como funciona a intercessão de Nossa Senhora. A verdadeira devoção é santa. Em terceiro lugar, a verdadeira devoção à Santa Virgem é santa, ou seja, leva a alma devota a evitar o pecado e imitar as virtudes da Santíssima Virgem. Não adianta utilizar roupa de Nossa Senhora todo dia. Tem gente que tem uma imagem de Nossa Senhora, uma estampa de cada tipo de Nossa Senhora para cada dia da semana, né? Então na segunda é Nossa Senhora Aparecida, na terça é Nossa Senhora de Fátima, na quarta é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e assim vai. Cada dia da semana tem uma imagem de Nossa Senhora, anda bonitinho, trajado de Maria a semana inteira, mas não tem a capacidade de utilizar Nossa Senhora como um exemplo e deixar com que ela faça de você alguém que está de fato buscando a santidade. Não adianta nada se consagrar, renovar todo ano, ler o tratado todo ano, fazer os exercícios, fazer tudo bonitinho, rezar texto todo dia, rezar o rosário todo dia, se não quiser de fato mudar de vida. Era aquilo que o padre estava falando na homilia agora há pouco, quem participou da missa viu. Não adianta ser esse católico exterior, esse católico hipócrita, que quer simplesmente e somente parecer católico, mas que no fundo não está buscando a santidade. Não adianta também ser devoto de Maria, dizer que é devoto de Maria, se não estiver buscando a santidade. Quando a gente se assume verdadeiro devoto de Nossa Senhora, quer viver a verdadeira devoção, e principalmente quando a gente se consagra a Maria, nós nos entregamos para que ela faça da gente santo. O verdadeiro objetivo da consagração é esse, para que ela nos faça santo. Não é para a gente conseguir as coisas mais fáceis com Jesus, não é para poder ter uma vida melhor, não é para prosperar financeiramente, não é para nada disso. A devoção à Nossa Senhora, a verdadeira devoção, a consagração à Nossa Senhora não é para nada dessas coisas. A verdadeira devoção à Nossa Senhora, e principalmente a consagração, é para fazer da gente santo. É isso que a gente está buscando com a consagração. Se não for isso, não se consagra. Como eu falei no começo, a consagração à Nossa Senhora, ela não é para os santos, mas é para quem quer se tornar santo. Se você não tem esse objetivo, não adianta se consagrar. Quarto, a verdadeira devoção é constante, que é o contrário daquela falsa devoção que é inconstante. Então, a devoção constante é aquela que você está sempre fazendo as práticas da devoção à Nossa Senhora, rezando o terço, recitando ladainhas à Nossa Senhora, confiando em Nossa Senhora, entregando sua vida a ela. Essa é uma devoção constante, onde você faz isso todo dia, e não somente quando você está precisando de alguma graça, e não somente quando você lembra que você é um devoto de Maria e resolve rezar uma Maria, ou então que escutou o sino tocando meio-dia, você resolve rezar o Ângelus uma vez ou outra. Não é assim.
ela é constante, a gente precisa manter essa constância da devoção. E por último, ela é desinteressada. Então, eu acabei de falar isso também antes do tempo, né? Mas ela é desinteressada. Nós não estamos nos consagrando a Nossa Senhora para obter algum lucro de alguma forma, obter algum mérito de algum jeito, dizer que é mais católico por isso, dizer que é mais santo por isso. Nós estamos nos consagrando a Nossa Senhora somente com a intenção de virar santo. Esse é o único objetivo, esse é o único desejo que tem que estar no nosso coração. Para quem está anotando, lá no parágrafo 120, quem não leu o tratado ainda, talvez não saiba, mas ele é mais ou menos parecido com o catecismo, ele é dividido por parágrafos, então fica mais fácil. Tem tratados que caem em páginas diferentes os parágrafos, né? Mas ele é dividido por parágrafos e o parágrafo é sempre igual, é como a Bíblia, é sempre igual ali nos capítulos e versículos. Essa edição aqui é a edição da Paulus, a edição de capa dura deles. Para mim é a mais bonita que tem. Eu tenho alguns outros tratados também, de outras edições. Quando eu me consagrei, eu fiz por aquele tratado da Fraternidade Arca de Maria, que foi o que se esparramou aí pelo Brasil, muita gente se consagrou através dele, mas o conteúdo do tratado é o mesmo. O que muda às vezes é igual a Bíblia, o que muda às vezes é uma palavrinha ou outra, por questão ali de tradução, porque o tratado foi escrito na França, então logicamente não foi em português, então muda ali alguma coisinha em relação à tradução e também muda um pouco as orações que tem no final, alguma introdução ali no começo, mas o conteúdo do tratado é o mesmo. Você pode comprar tanto essa edição aqui, que é um pouquinho mais cara, quanto aquela edição mais baratinha de R$10, aquela de bolso pequenininha, que o conteúdo é o mesmo, vai servir para você fazer a leitura do tratado, entender sobre a verdadeira devoção e fazer sua consagração, se for o caso. Lá no parágrafo 120, a natureza da perfeita devoção à Santa Virgem ou da perfeita consagração a Jesus Cristo. Toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes a Jesus Cristo, estando unidos e consagrados a Ele, de modo que a mais perfeita dentre todas as devoções é, sem sombra de dúvida, aquela que nos conforma, nos une e nos consagra a Jesus Cristo. Ora, sendo Maria, dentre todas as criaturas, a mais conforme a Jesus Cristo, disso resulta que a devoção que melhor consagra e conforma uma alma a nosso Senhor, a Jesus, é a devoção mariana, a devoção à sua Santíssima Virgem e sua Santa Mãe. E que a proporção que uma alma se consagrar mais a Maria, mais consagrada estará a Jesus Cristo. Por essa razão, a perfeita consagração a Jesus Cristo não é outra coisa senão uma consagração perfeita e total de si mesmo à Santíssima Virgem. E é essa a devoção que proclamo, isso é São Luís falando, tá? A qual também se pode considerar uma perfeita renovação dos votos e das promessas do batismo. A gente vai ler no final a fórmula da consagração. Vocês já conhecem a fórmula da consagração, que é o que a gente lê no dia que está fazendo ali a sua consagração. Na fórmula, a gente percebe completamente, e no tratado também, no decorrer do tratado, isso fica muito claro, que nós estamos nos consagrando a Jesus Cristo, através de Nossa Senhora. E nós nos consagramos a ela para estarmos mais consagrados ainda a Cristo. Então, a consagração, ela não é somente a Nossa Senhora. Eu já falei no começo que não existe isso, que não tem como separar um do outro, que não existe se consagrar a Nossa Senhora e não estar consagrado a Cristo, mas estou reforçando aqui agora com as próprias palavras de São Luís. A consagração a Maria, ela é uma consagração a Cristo. Nós nos consagramos a Maria por causa disso que eu falei, da facilidade de ter um acesso mais fácil a ela, digamos assim, devido a sermos tão pequenos, tão frágeis, tão insignificantes, e também por ter alguém que é humano. Nossa Senhora foi muito mais humana que Cristo, isso é óbvio, por ter alguém que é humano, mas que foi também muito santo, que inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma hierarquia dentro da santidade, digamos assim, onde acima de tudo está a Trindade Santa. Então, em primeiro lugar está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e aí para os outros não é tudo igual, essa hierarquia continua.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estão no mesmo nível, os três. Eles são a Trindade Santa, são todos ali o mesmo, né? Como a gente já ouviu dizer. São os três em um só. Abaixo deles está Nossa Senhora. Nossa Senhora está acima de todos os outros santos. São Pio, Santo Agostinho, qualquer santo que você pegar, não vai estar acima e nem compatível com Nossa Senhora, nunca. Nossa Senhora está acima de qualquer outro santo. Abaixo de Nossa Senhora vem São José, e abaixo de São José vem todos os outros santos. Então Nossa Senhora foi a mulher mais santa que já pisou nessa terra. Jesus, o homem mais santo, claro, né? Mas Jesus, ele tinha um ser divino. Ele era 100% Deus e 100% homem. Maria era 100% homem, né? O gênero humano. Maria era 100% homem. Ela não era nada Deus, mas ela foi a mulher mais santa, a pessoa mais santa, 100% homem, que já pisou nessa terra. Então, por isso que nós temos essa devoção mariana também tão forte, e contamos com ela para que ela possa nos ajudar a chegar até Jesus. Uma primeira e completa consagração a Maria. Sendo assim, essa devoção consiste em dar-se todo inteiro à Santíssima Virgem, para também dar-se todo inteiro a Jesus Cristo, por meio dela. É necessário dar-lhe nosso corpo. Agora, isso aqui é principalmente para quem pensa em se consagrar, tá? Isso aqui é mais sério, principalmente para os escravos, ou para quem quer se tornar, um escravo mesmo. O que nós vamos entregar a Maria para que ela possa entregar a Cristo? Nosso corpo, com todos os seus sentidos e membros, nossa alma com todas as suas potências, nossos bens exteriores, chamados pelo nome de fortuna, os presentes, os que já temos, e os vindouros, os que viremos a ter, tudo isso nós daremos a Nossa Senhora. E tem mais: nossos bens interiores e espirituais, que constituem nossos méritos, virtudes e boas obras, passadas, presentes e futuras. Em duas palavras, tudo aquilo que possuímos na ordem da natureza e na ordem da graça, e tudo aquilo que poderemos possuir no futuro, na ordem da natureza, da graça ou da glória. Quando nós queremos nos consagrar, isso aqui na verdade é a verdadeira devoção a Maria, mas só que os escravos, eles precisam viver isso aqui completamente, porque se nós fizermos a consagração, nós estamos ali assumindo que vamos ser verdadeiros negócios de Nossa Senhora daqui para o resto da vida. Então nós precisamos nos entregar totalmente todas essas coisas. Então tudo que eu tenho hoje é tudo de Maria. Aqui talvez é onde vai estar a parte mais difícil da consagração. Mais difícil, porque é muito difícil você ficar o tempo inteiro lembrando, pensando em tudo, que tudo que você tem pertence a Maria, não pertence a você. Então é tudo que eu tenho. Eu não sei se vocês sabem também, mas quanto mais a gente reza, mais, deixa eu falar de uma maneira aqui bem português, bem claro mesmo para vocês entenderem, mais a gente vai acumulando graças, mais a gente vai acumulando méritos. Então, quanto mais a gente reza, quanto mais a gente se confessa, quanto mais a gente tem uma vida de comunhão e tudo mais nós vamos acumulando graças e méritos. Só que, quando você se torna um escravo de Nossa Senhora, você não tem mais essas graças e esses méritos, é tudo dela. Então, nós estamos entregando para que ela possa utilizar essas graças e esses méritos para interceder lá junto a Jesus, para dar a bênção para quem mais precisa. Às vezes eu estou aqui rezando o tempo inteiro, rezando, eu não, né? Estou falando assim. Nós estamos aqui fazendo o que eu mesmo às vezes não consigo, por ser tão fraco, tão ruim, um verme tão miserável, mas às vezes nós estamos aqui rezando o tempo inteiro, acumulando graças, acumulando méritos diante de Deus. Mas quando nós somos escravos de Nossa Senhora, isso é tudo dela. Talvez ela vai pegar essas graças, esses méritos aqui para interceder lá junto a Jesus, para dar a bênção lá para aquela outra pessoa que está precisando lá do outro lado do mundo e eu não estou nem sabendo. Então nós precisamos ter a coragem e a capacidade de entregar tudo isso a ela, assim como também os nossos bens exteriores. Não significa, meu irmão, que tem gente também que se prende um pouco nisso. Tem gente às vezes que acha que agora eu vou ter que fazer voto de pobreza e viver igual os franciscanos lá e não vou poder comprar mais nada, não posso comprar uma casa, não posso comprar um carro, não posso comprar mais nada. Não significa isso.
O que significa que, quando você vai comprar isso, por exemplo, você precisa se perguntar se Nossa Senhora quer aquilo ali para você. Né? Então, por exemplo, você vai comprar um carro. Será que Nossa Senhora quer aquele carro? Será que ela aprovaria aquele carro? Será que esse carro que você vai comprar seria de fato o melhor carro para você? E querendo ou não, o que vai nos dar essa resposta muitas vezes é a nossa própria consciência. Só que quando nós não somos escravos de Maria, a nossa consciência fala que não é aquilo e mesmo assim a gente vai lá e faz. Agora, quando nós somos escravos, a gente precisa ouvir um pouco mais a voz da nossa consciência. Quando a nossa consciência é bem formada também, é muito necessário falar isso aqui, porque nos dias de hoje às vezes tem umas consciências que não prestam mesmo. Então, quando a nossa consciência é bem formada, nós precisamos ouvir cada vez mais a nossa consciência para fazer o certo, para fazer o que de fato Maria espera de nós. Porque nós não podemos sair por aí gastando o nosso dinheiro, por exemplo, também à torta e à direita, fazendo como bem entendermos, quando às vezes isso não é o melhor. Então, todos os nossos bens, tudo que somos, tudo que temos, é tudo dela, para que ela possa administrar da melhor forma. E a gente vai ouvir a voz dela através da nossa consciência, através do nosso conhecimento, para fazer o que precisa ser feito da melhor forma. O tratado é enorme e não dá para eu ler ele todo aqui para vocês. Não dá para eu falar todo ele aqui para vocês. Por mais que fosse um resumo, duraria aqui um final de semana inteiro, talvez. Então, o que eu recomendo para vocês é: comprem o tratado, leiam o tratado. Não é uma leitura fácil, tá? Não ache que você vai comprar o tratado e vai ler ele como se estivesse lendo um livro de romance ou um livro de aventura, sei lá. Não é um livro fácil. Muitas vezes o demônio não quer que você leia esse livro. Ele vai ver que você comprou esse livro, ele vai dar sono em você, ele vai esconder esse livro. Eu conheço, já ouvi histórias de muitas pessoas que compraram o tratado e sumiu. Do nada o tratado sumiu, a pessoa não conseguiu ler. Pessoas que compraram, aconteceu com você? Olha aí. Isso é verdade, isso é muito verdade. Como eu disse para vocês, tem 10 anos que eu sou consagrado. Depois disso, a gente já acompanhou, né? Eu, juntamente com alguns outros que se consagraram lá atrás também, a gente já acompanhou algumas outras pessoas e tudo no seu processo de consagração, leitura do tratado e tudo mais. E eu já vi muitas pessoas que perderam o tratado, sumiu do nada, não conseguia ler, porque batia uma preguiça. Às vezes é só uma pessoa que é preguiçosa mesmo, mas em alguns casos vem uma preguiça maior, um sono maior, a pessoa começa a ler, não entende nada. Voltei várias vezes, para conseguir entender, né? Eu já ouvi. Você vai ler de novo, você ainda fala, nossa, parece que E o problema é que assim, a leitura mesmo dele não é uma leitura impossível, não é uma leitura tão difícil assim. Mas às vezes é obra do inimigo, que a gente não pode ficar vendo o demônio em tudo que é lugar também, né? Pelo amor de Deus, nós somos protestantes nesse ponto. Mas muitas vezes é o próprio demônio que não quer que a gente leia e entenda o que está escrito ali. Porque afinal de contas a gente não pode se consagrar sem ter entendido. Você pode ler o livro de ponta a ponta, mas se não tiver entendido não adiantou de nada, tem que voltar e ler tudo de novo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Preparar talvez um tempo específico, reservado, num lugar bom, onde você vai conseguir se concentrar, onde você vai conseguir ler, dedicar um tempo diário para ler aquilo ali, para conseguir entender de verdade o que está escrito lá. É conteúdo riquíssimo. Por mais talvez você não queira se consagrar, por mais talvez você olhe aqui e fale, esse treino não é para mim, mas a verdadeira devoção é para você, independente se você quer se consagrar ou não. Então, você pode ler o tratado, e eu recomendo muito que você faça isso. Para quem quer se consagrar, ou para quem ficou com curiosidade, como funciona? Você tem que ler o tratado inteiro. Depois de ler e entender o tratado, vendo que está disposto a viver aquilo, aí então você começa a dar passos em relação à consagração. Onde o primeiro passo é escolher uma data para a consagração. Como eu disse, são títulos de Nossa Senhora, né? Então não dá para você começar a ler o tratado agora à noite para se consagrar amanhã. O tratado demora um tempo para ler tudo. E aí depois que leu, você precisa escolher uma data que esteja no mínimo 1 mês e meio de distância, para você conseguir fazer os exercícios diários da consagração. Os exercícios diários preparativos para a consagração. São Luís propõe 1 mês e 3 dias, se eu não me engano, de exercício. 33, isso. Tem mês que é 30, 31, mas enfim. Às vezes vocês conseguem 30.
Isso. Então, são 33 dias de preparação. Então, não adianta você começar faltando 15 dias para aquela data que você escolheu. Você precisa ter lido um tratado, escolher essa data por no mínimo uns 40 dias de antecedência, fazer os exercícios espirituais preparativos todos os dias. Não é, tá, pessoal? Um treinar que vai gastar 1 hora do seu tempo, é algo simples, tá? São algumas orações, ladainha e tudo, são coisas simples, mas que você precisa fazer. Então você vai fazer esses exercícios, esses 33 dias de exercício. É muito interessante que você tenha conversado com o seu pároco antes. Aqui em Formosa a gente tem uma bênção muito grande da maioria dos padres já conhecerem a consagração. Recomendo que vocês vejam ou com o Padre Flávio, ou com o Padre João Manuel e tudo, que é mais fácil ali a aceitação. Tem padres que, por causa daquelas modinhas que eu falei, às vezes eles ficam um pouco receosos com a escravidão, mas aqui a maioria dos padres já aceitam. Então procure o seu pároco, veja se vai ter missa mesmo na paróquia, fale com ele que você vai fazer a consagração. É interessante, se possível, que o padre esteja com você no momento que você vai fazer a consagração, que é logo após a missa. Então vamos dar exemplos claros aqui. Você escolheu lá 8 de dezembro, porque 27 de novembro nem dá tempo mais, eu acho. Não dá, principalmente para quem não leu o tratado. 8 de dezembro, né? Imaculada Conceição. Você escolheu 8 de dezembro para fazer a sua consagração. Você já leu o tratado e tudo. Então, 33 dias antes do dia 8 de dezembro, você vai começar a fazer os exercícios. Você vai procurar o seu padre, vai ver o horário da missa e tudo, e ele pode estar junto com você. Se ele não puder, não tem problema. Mas é interessante que esteja. Para depois da missa, quando acabar a missa, você ler a fórmula da consagração diante de uma imagem de Nossa Senhora. Não tem problema se a imagem for diferente do título ao qual você está se consagrando. Não existe isso, não tem problema algum. Até mesmo porque você está se consagrando a Nossa Senhora. Não é especificamente aquele título, né? Tem pessoas que confundem um pouco isso. Nossa Senhora é uma só, viu, pessoal? Ela tem vários títulos devido às aparições dela, mas ela é uma só. Não existe a Nossa Senhora Aparecida, é uma Nossa Senhora só. São títulos diferentes devido às aparições dela. Então não tem problema se você escolheu a Imaculada Conceição e fez aqui a consagração diante da imagem da Nossa Senhora Aparecida que a gente tem aqui na nossa paróquia. Não tem problema algum, tá? Você vai fazer essa leitura da fórmula que você copiou à mão. Ela precisa ser copiada à mão. E aí no final, quando você terminar de fazer a leitura, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, se eu não me engano, você assina, coloca a data e assina. Aquela ali foi sua consagração. E aí você vai renovar ela todo ano na mesma data daquele mesmo título de Nossa Senhora. Vai começar 30 dias antes, 33 dias antes, fazer os exercícios espirituais novamente e vai repetir o processo todo ano. Se porventura você não conseguir repetir o processo, você não deixa de ser consagrado, tá? Isso aqui é algo importante também para falar. A consagração à Nossa Senhora, através dessa fórmula de São Luís, ela é como se fosse o batismo. É uma vez só e acabou. Só que a diferença é que o batismo você não pode batizar de novo. A consagração você pode renovar a fórmula, mas você está consagrado para o resto da vida. É isso que eu estou querendo dizer. Você está consagrado para o resto da vida. Então a sua consagração é válida daqui até quando você morrer e chegar lá no céu com fé em Deus. Só que é interessante que você renove ali a sua consagração todos os anos naquela mesma data, certo? Aqui em Formosa nós já temos também muitos escravos. Eu não sei se existe algum grupo, alguma confraria, algumas pessoas que se reúnem ali por causa da consagração, grupo de escravos. Não sei, eu estava com a ideia de fazer isso, eu até tinha conversado já com o Padre Flávio, só que eu estou muito ocupado profissionalmente, cuidando da minha família e tudo, e eu ainda não consegui achar um tempo viável para conseguir fazer alguma coisa nesse estilo, né? Até para formar novos consagrados, pessoas que queiram, O Padre Danilo da Santa Luzia aqui ofereceu para o mês de junho, a gente começar a ler os livros juntos, fazer todo o processo. Ah, que legal. E amanhã, 1 hora antes da missa, vai ter quem não conseguiu confessar durante a semana. Sim. Organizar para mostrar, se você quiser escrever, vai começar às 9, depois da missa, que vai ter a consagração. Então, assim, a gente está sendo acompanhado pelo padre e a equipe dele. Tem uma equipe que veio de Brasília, tá? Ah, que legal. A Sabrina, muito conhecida.
bacana, eu não sabia, mas que legal, muito bom. Mas existem muitos escravos aqui já. Padre João Manuel já formou turma aqui na São Sebastião, já formou turma lá na Catedral, então já tem muitos escravos que participaram dos cursos, das formações. Curiosidade, assim, a pessoa está apaixonada de Nossa Senhora, eu não tinha noção nenhuma. E aí foi entrando. Foi conversando, eu fui devagarzinho, acho que eu estou preparada. No primeiro dia de Montreal, sou totalmente errada, ela está precisando de você mesmo. Você chegou e falou a frase, eu falei, não é para quem já é santo, não, até mesmo porque, né, não dá para a gente saber que já é santo estando aqui nessa terra. Mas eu recomendo então que vocês procurem grupos assim, né, para quem tem um interesse em se consagrar, ou que tem um interesse talvez só aprender um pouco mais mesmo, procurem grupos assim. Tem conteúdo muito bom na internet. Padre Paulo Ricardo, né, que a gente costuma até dizer que é o pároco do Brasil, ele foi o homem que mais propagou até hoje a escravidão, a verdadeira emoção aqui. Eu colocava várias vezes, igual eu estava falando. Teve vezes que eu tive que ouvir. Para conseguir entender. Para entender, tipo assim, estou trabalhando todo ouvindo livros também todinho, né? Sim, é muito bom. Aí depois voltei, rabisquei meu livro todo. Para conseguir entender, verdade. Pois é. é. Eu orava um rosário por dia, chegou nesses 30 dias, não tem ideia. Teve dia que eu estava assim. Eu não sou desse jeito, Senhor. Quando você procura algo, você fala aí, as informações vêm. Sim, eu consigo orar até 2 rosários por dia, quando eu passar hoje. É o dia para minha filha. Aí eu ia de manhã cedo, trabalhando a cada dia, fazendo a obrigação para o companhia, mas não, trabalhar tarde e orar um pouco. Muito bom. Agora, assim, eu tinha essa mente, aí depois eu estudo lá, que Sim. entendeu? Pois é. Eu gosto do céu, eu falei, não é o texto, não, eu falei, não, eu gosto as 4. E no tratado falava de 3, né? Sim. E o Papa João Paulo II que colocou os luminosos, isso eu mesmo. acho que eu preciso, o fechamento de tudo pra mim é essa parte dele, Sim. quando ele cresce e começa a obedecer sua mãe, né? Sim, justamente. Então, assim. Então, eu recomendo muito que vocês procurem, tá? No YouTube tem, eu posso até mandar, eu falei que ia te mandar um conteúdo depois. Um é o PDF do tratado, né? Para ficar mais fácil para quem quiser ler ali pelo celular. Eu recomendo muito que comprem o livro, tá? Que é muito melhor para riscar, fazer anotações e tudo, marcar as partes mais importantes. Mas tem o PDF também, e tem algumas aulas do próprio Padre Paulo Ricardo. São aulas de 11 anos atrás, mas que são muito atuais, muito boas. Ele está lá, né, batendo lá um monte de ideologia errada em relação a Nossa Senhora e tudo mais, algumas ideologias que querem entrar dentro da igreja e tudo, teologia da libertação, comunismo e tudo mais, e ele está lá mostrando que a verdadeira consagração a Nossa Senhora é o que pode nos salvar desse tipo de problema dentro da igreja. Então é algo muito útil, muito bom, tá? Só para vocês saberem também, na nossa diocese nós já temos alguns padres que são escravos de Nossa Senhora. O Padre João Manuel, eu acho que foi o primeiro da diocese, inclusive eu conheci através dele, eu morava lá em São Domingos na época, era secretário dele, ele fez a consagração juntamente com o Padre Antônio Barbosa, que é o reitor do seminário, eles fizeram juntos, então eles têm, eu acho que 11 ou 12 anos, alguma coisa assim já, de escravidão. O Padre Wagner, eu acho que é anterior ao Padre João Manuel, ou foi mais ou menos na mesma época. Padre Edmar, lá de Alvorada, também já fez. Padre Everton, lá de Planaltina, se eu não me engano, também já fez. Padre Fred, eu acho que fez junto com o Padre João, se eu não me engano. Então, assim, a gente já tem muitos padres na diocese que são consagrados, que vivem a consagração, que estão ali lutando com sua consagração. Às vezes a gente não sabe, mas tem muitos padres assim. E tem muitos outros espalhados pelo Brasil, claro, como, por exemplo, o próprio Padre Paulo Ricardo, né? São padres muito bons aí que são consagrados a Nossa Senhora, tá? Então, a minha recomendação para vocês é essa: vocês leiam o tratado, busquem mais conhecimento em relação a isso. 1 hora é pouco para a gente falar tudo, só que também é o necessário, é o tempo necessário para vocês conseguirem absorver. Se eu ficar aqui 3 horas falando, vocês vão sair daqui e não vão ter entendido direito. Então, 1 hora é o suficiente. Eu expliquei o resumo do resumo aqui para vocês. Agora vocês precisam buscar mais conhecimento. Lerem o tratado, buscarem os vídeos do próprio Padre Paulo Ricardo, buscarem vídeos de outros padres formadores e tudo, buscarem grupos assim,
para vocês se aprofundarem, entenderem mais e conseguirem com o tempo sentir ali essa firmeza de dar esse passo tão importante que é a consagração Nossa Senhora. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida? Alguma pergunta? Alguma... Sim, Jane. Então, não é necessário que haja um diretor espiritual. Mesmo que eu não o curso do padre João Manuel aqui não ano. Meu sonho em março, terminou em novembro. Eu até fiz assim, tive que faltar por motivos pessoais e não fui consagrar. Então, eu não preciso da direção espiritual de um padre para me consagrar. Não. Só preciso fazer os exercícios, eu chego no padre. Na verdade mesmo, você nem precisa avisar o padre que você vai fazer. Você pode simplesmente fazer essa consagração. Acabou a missa, aquele dia que você escolheu, você leu o livro inteiro, escolheu a data, fez os exercícios, e naquele dia você tem que estar confessada, comungar, participar da missa e ler a fórmula diante da imagem da Nossa Senhora. Não precisa necessariamente ter um padre. Eu recomendei porque é bom que se tenha. Eu penso, É muito bom, até mesmo porque. Só que aí também tem dois pontos. É bom porque o padre ele pode te orientar e ele pode te ajudar e ver se realmente ali você está fazendo a coisa certa. Porque tem muita gente, como eu disse, que vai com modinha, que vai ali, vai dizer que é escravo. Só que você tem que procurar um padre que já entende a consagração e, se possível, algum que seja escravo. Porque senão, esse padre também pode virar para você e falar: não, isso aí não presta, não, isso é coisa que inventaram. Então tem esses dois pontos. É bom que se tenha, só que tem que ser, se for ter, tem que ser alguém que conheça a consagração, de preferência que seja consagrado. Mas os nossos aqui, a gente não corre esse risco de essa consagração. Não, aqui não. O padre Flávio sabe, tanto é que o dia que eu comentei com ele que queria fazer, ele até falou que achava interessante e tudo, então ele conhece. Eu não sei se ele é consagrado, não sei, nunca perguntei, mas ele conhece, isso aí já é muito bom. Foi ele que ensinou Então que ótimo, ele já sabe. Ele já fez várias aqui diante da comunidade. Ele? Eu já presenciei. Algumas pessoas eu falo assim, ele incentivando, né? Ah, sim. Auxiliando ele, pode ter. Pois é, tem que ser um padre assim. Não estou aqui falando mal dos outros padres, não estou aqui falando mal dos outros padres da nossa diocese, que não conhecem consagração, que não recomendam consagração. Mas você que sentiu esse chamado, que leu, que aprendeu, que entendeu, para se orientar com um padre, você precisa se orientar com um padre que conheça a consagração. Porque senão, esse padre pode acabar te tirando ali da consagração, talvez de maneira ignorante, sem conhecimento, né? Mas pode acabar atrapalhando ali esse passo importante da sua vida. A confissão tem que ser feita próximo, pode ser no certo. Desde que você não pegue novamente algum pecado mortal que vai te tirar da comunhão, tá tudo certo. Agora, se cair um pecado mortal, aí você tem que se confessar de novo para conseguir fazer a consagração ali. É igual, não é, tá? Pelo amor de Deus, não é um sacramento, mas você tem que se preparar como se prepara para um sacramento. Então, quando você vai se casar, quando você vai receber o sacramento da crisma, você tem que estar confessado ali em estado de graça. A consagração é da mesma forma, tem que estar em estado de graça. Aqui é tipo uma confirmação do nosso batismo, né? Tem isso é muito importante. Não é que como você falou, batismo uma vez acabou, mas assim, é como se fosse uma renovação do seu próprio batismo. Você mesmo escolhendo. É uma renovação das promessas batismais, onde você reafirma ali que você renuncia a Satanás. Você deve lembrar lá daquela fórmula da crisma, né? Onde você renuncia a Satanás, as suas pompas, as suas potestades, e aceita completamente Jesus Cristo, crê em Jesus Cristo como verdadeiro. Então, é tudo aquilo ali, tá? A consagração em si, ela vem reafirmar isso. Como eu disse, é muita coisa para a gente passar tudo de uma vez para vocês. Então, ao ler o tratado, vocês vão conseguir entender melhor todas as situações, como funciona, como que é, para extrair também o maior proveito possível dessa consagração tão importante. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguém ficou aí com alguma dúvida? Então, é só marcar o dia da consagração agora, né? Olha, Você marcar o curso, você deve tentar não cair, fica interessante assim. Porque
se a gente vai participar desse grupo, ficar, entendeu? Se não, é porque o padre também disse que quem quiser se consagrar, a partir de junho, começasse a seguir os encontros certinho lá, indo uma vez no mês, uma vez na semana, chegou a acontecer, e depois já passou um pouco, e agora a gente voltou nesse mês antes. Ótimo, muito bom. Eu vou ver ainda se eu vou conseguir dar esse passo aí que eu tinha comentado, né, com o Padre Flávio já, de criar algo nesse estilo, para formar novas pessoas, ou que seja só para a gente reunir e rezar mesmo. Já é algo muito bom. Aí, se de fato eu conseguir, aí eu aviso vocês, o Padre Flávio também já vai saber, provavelmente a gente vai avisar em missa também e tudo mais, tá? Por enquanto não tem nada certo, mas a gente vai tentar fazer isso aí porque é muito importante. Até mesmo para reunir, né? Os escravos aí, todos soltos e perdidos, às vezes acabam não vivendo completamente ali a sua devoção como tem que ser vivida. Essa semana eu não consegui orar, não consegue. Acontece. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Não? Nenhuma? É bem simples. Então, que ótimo. Agora é só ler um tratado que ainda não leu e começar a fazer os exercícios. Amém? Amém. Isso aí. Obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Isso. Vamos rezar uma salve rainha para a gente finalizar, tá? E eu vou mandar o tratado em PDF e aí ele passa para vocês, para todo mundo ter acesso, né? Quem às vezes não tem aí ainda, poder ler. E para quem já tem, às vezes ter no celular também é bom. Às vezes você está em algum lugar que não pode ler o livro, não está com o livro, você tem ali no celular, tá bom? Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecermos, vos falamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos venerados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Que Maria interceda sempre pela vida de vocês e possa conduzir-vos à santidade, ao céu. Amém.